pelo projeto de vida deles é dos fatores mais importantes que a gente trabalha aqui. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito. Começa pela essa jovialidade aí, né? Que, tipo assim, aluno falando para aluno, praticamente faz isso, né? Mas, lógico, com toda a sua bagagem aí de conhecimentos, muito, muito bem-vinda, tá, Laís? Sim, obrigada. Laís, se sinta então acolhida, nós já estamos gravando. Nós vamos fazer assim, Eliane, eu acho que é melhor. A Laís vai comentando, eles vão levantando a mão, né? Não precisa abrir o microfone, levanta a mão, que a Eliane vai chamando o nome aí. E se tiver alguma coisa para perguntar também, escreve no chat. Vai ser uma conversa interativa, não é uma palestra, mas é para tirar dúvidas sobre a profissão de psicóloga. De repente você quer perguntar sobre um estresse, sobre um medo, chegou a hora. Aproveite a oportunidade e faça as perguntas que você acha que vai te ajudar. Laís, eu gostaria, já que nós abrirmos, você falar um pouquinho, então, desse tempo de pandemia, né? Como que eles podem lidar com isso, para depois eles já começarem a escrever e levantar a mão para as perguntas. Já começamos, então, liberando aí para vocês fazerem as perguntas. Melhor assim, né? Fica à vontade, Laís. Então tá. Bom dia, pessoal. Meu nome é Laís. Sou formada em psicologia há 3 anos. A minha abordagem é a cognitiva comportamental. Tenho pós-graduação em análise de comportamento aplicada ao ABA, né? E o meu público-alvo é crianças e adolescentes. Nessa pandemia, tanto as crianças quanto os adolescentes tiveram uma grande mudança na rotina, né? E devido a isso, acarretou vários problemas, né, entre os pais e os filhos. Os pais começaram a perceber mais os seus filhos dentro de casa. E como consequência de ficar dentro de casa, o uso de telas teve que ser mais utilizado, né? E as telas não são tão boas quanto a gente imagina, né? Assim, além de... Ela é boa para trazer quem está longe, mas afasta quem está perto, né? E a gente poderia pensar que em meio à pandemia, todo mundo dentro de casa, ao invés da gente utilizar esses jogos virtuais, a gente poderia muito bem usar os jogos manuais, né? Um jogo mobiliário, por exemplo. Tem vários jogos legais onde poderia reunir mais a família. Porém, essa questão de obrigar a ficar dentro de casa nos traz muita angústia de não poder ter a liberdade que tínhamos, né? E com essa falta de liberdade, ocasiona o estresse, a angústia, a ansiedade, o medo, né? De você sair, ser contaminado, o medo de perder os entes queridos, né? Então, o medo acaba acarretando também a ansiedade, e a ansiedade acaba levando a pessoa à depressão quando ela não é cuidada, né? Os sintomas da ansiedade são bem físicos, né? Frio na barriga, o famoso friozinho na barriga, dor na barriga. E tem pessoas que têm excesso de fome ou não têm fome nenhuma. Aí alguns acabam engordando, outros acabam emagrecendo demais. Então, assim, tem vários sintomas de ansiedade. E que quando ela não é cuidada, ela leva a depressão. E um dos sintomas da depressão é ficar quietinha no canto, não quer se misturar com ninguém. A pessoa começa a ver aquelas frases na internet, bem melancólicas, e começa a se identificar. E um modo da gente ajudar essa pessoa é quando a gente percebe que as frases estão bem melancólicas, porque geralmente o jovem se expressa dessa forma, através de músicas, imagens, e a gente perguntar como que tá, como tá se sentindo, né? Às vezes os pais tiveram que se afastar do trabalho presencial, mas estando dentro de casa, num trabalho home office, e super mais afastado ainda do filho do que se estivesse trabalhando na empresa, né? Mais estresse, né? Então, essa pandemia acabou que
afastou mais ainda a família, mesmo estando dentro de casa, porque é nervoso do trabalho, você não poder estar lá, correndo risco de perder o trabalho, os pais muito preocupados com a educação também, em como seria, como que vai ficar, há quase 2 anos, na verdade, né, as crianças e os adolescentes sem aula, e ficando dentro de casa, um tentando ajudar o outro, nem sempre é o suficiente, o melhor mesmo é procurar um profissional. Porque, como o José aí acabou de comentar, ontem aqui em Dracena nós perdemos uma mocinha, né, 20 anos, e será que... Aí as pessoas perguntam, nossa, mas será que os pais não perceberam? Às vezes não, porque a depressão no adolescente, ela é bem silenciosa, né? Às vezes o adolescente tem muita dificuldade de falar sobre o assunto e dá indícios aos amigos. E às vezes o amigo não tem tanto aquela percepção, né, quanto a família ou até mesmo os professores, né? Tenho certeza que se estivessem na escola, os professores, assim, eles perceberiam melhor, né, esse adolescente, por ter um outro olhar, né? Os pais estão mais ali focados na educação e muitas vezes acabam esquecendo de conversar dentro de casa. Já o professor tem esse papel muito bacana, que às vezes até o aluno se sente mais seguro em falar com o professor do que com os próprios pais, né? Por às vezes achar que é frescura, que não tem idade para isso. E ansiedade e depressão não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe conta salário, né? E para a gente começar a pensar numa possível estratégia para melhorar essa ansiedade, caso os adolescentes aí começarem a notar que tem bastante sintomas físicos, né? Seria bem interessante a gente procurar alternativas. Terapia online, que existe hoje, essa possibilidade incrível de você fazer uma terapia online. De você fazer exercícios dentro de casa. Nessa pandemia, vários educadores físicos passaram aulas online, muitas gratuitas, fazer o exercício físico, tomar o sol no quintal, vitamina D, é excelente para a gente liberar os hormônios, endorfina, serotonina, dopamina. Tudo isso a gente consegue fazer dentro de casa, né? Hoje temos a possibilidade das chamadas de vídeo, né? Então a gente pode se reunir com os amigos mesmo pelo celular, né? Bater um bom papo, eu penso que distrai bastante, né? Ah, mas aí o adolescente fala, mas não é a mesma coisa que estar junto. Não é a mesma coisa, mas a gente precisa, infelizmente, entender o momento que a gente está vivendo, né? Não dá pra gente mudar o mundo. Então dá pra gente mudar a nossa percepção sobre ele, né? Muito bem, Laís. Excelente colocação aí. Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha aí, tem uma mãozinha aí, e pode escrever no chat também. Laís, fala um pouquinho sobre a profissão de psicóloga. Por que você escolheu ser psicóloga? E qual que é o caminho? Aqui na sala tem umas 4, 5 pessoas que querem ser psicólogas. Qual que é o caminho que elas têm que fazer para essa profissão tão maravilhosa que é ajudar as pessoas emocionalmente, mentalmente? Tá. Eu comecei a trabalhar com 13 anos na ecoterapia. Lá eu era guia na época. Já aproveita, Laís, e fala, o que é isso? Ecoterapia. A ecoterapia é um trabalho incrível, magnífico, que proporciona a reabilitação de crianças, adolescentes e adultos em cima do cavalo. Com 30 minutos de estímulo do cavalo, a gente consegue mandar mais de 3.200 estímulos cerebrais para o humano que está em cima do animal. E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu comecei a lidar mais de perto com essas pessoas que precisavam de ajuda e reabilitação. E eu achei incrível o trabalho,
né? Tanto de psicóloga quanto da ecoterapia. E aí eu gostei e fui atrás. Aí eu estudei a psicologia e depois a gente tinha as opções de escolha, né? Psicologia escolar, organizacional, clínica, né? E eu parti para a área clínica. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar como psicóloga na ecoterapia e também como AT, acompanhante terapêutica numa escola aqui em Dracena, de uma criança especial, né? Não sei se o pessoal conhece, é o autismo, né? Hoje em dia a gente está com muitas crianças autistas aí em escolas regulares, né? E aí eu acompanhei essa criança por 1 ano e meio, onde me trouxe também a possibilidade de conhecer um outro mundo da criança, né? E foi onde eu busquei especialização em ABA. E aí hoje nós aplicamos alguns métodos do ABA lá na ecoterapia também para a reabilitação dessas crianças. O maior trabalho da ecoterapia é a criança, adolescente ou até mesmo o adulto receber o estímulo do animal. Então, não é nem tanto um trabalho manual, é mais o trabalho do animal. Somos em uma equipe multidisciplinar, 2 físios, 2 psicólogas e uma fonoaudióloga. E a gente coloca a pessoa em cima do cavalo adequado para o tamanho, para o peso, né? E andamos sempre em 3. Uma guia e 2 profissionais na lateral da criança, né? Fazendo jogos enquanto o cavalo anda. Temos obstáculos no meio do caminho para o cavalo passar em cima. Andamos mais rápido ou mais devagar para a pessoa receber o estímulo diferente. É muito legal, um trabalho muito incrível mesmo. Se vocês puderem seguir no Instagram para ver mais de pertinho, @ecoterapia, Centro de Ecoterapia Dracena. É muito legal. Também, se um dia quiserem vir aqui conhecer, nós atendemos todas as terças e quintas-feiras, o dia todo. Laís, só uma curiosidade. É só para crianças ou pessoas com problemas excepcionais ou para qualquer pessoa? Como que é isso aí? Não, é para criança, adolescente e adulto. Geralmente o adulto, quando tem um mal de Parkinson, um mal de Alzheimer, um AVC, né, uma reabilitação ao andar, o equilíbrio, qualquer público, né? E tem a equitação lúdica, né? Tem a ecoterapia, que é uma terapia em cima do cavalo, e a equitação lúdica. A gente ensina a criança a andar ao cavalo, se equilibrar sobre ele, fazer os 3 tambores. Seria para todo tipo de público. Entendi. Laís, voltando um pouquinho lá na questão da depressão, então o melhor caminho para quem está vivendo o que você falou na questão da depressão seria conversar com alguém? Esse seria porque quando você começa a conversar, você já está colocando para fora aquela dor, né? Aquela tristeza. Seria um caminho mais correto? Porque, na verdade, ninguém quer tirar a vida, né? A pessoa quer fugir da dor, né? Exatamente. A pessoa, ela se corta, se mutila para tentar fugir de uma dor e arruma outra, né? Porque começa a se cortar. Eu lembro que eu conversei com uma aluna, ela falou, professor, é um meio de eu sair daquela dor, assim, ela se cortava na barriga, nas pernas. Eu falei assim, tá resolvendo? Ela falou, não. Eu falei, então para de se cortar, porque se tivesse resolvendo, eu ia me cortar também. Mas não é o caminho, não é, Laís? Eu tô errado? Não tá errado, não. É que assim, a pessoa que está sentindo aquela dor naquele momento, ela acaba não encontrando outra saída, né? E para ela chegar a esse ponto, provavelmente ela já demonstrou alguns sinais ou tentou falar com alguém e ninguém acreditou nela, né? Então, essa seria a última opção dela, porém as pessoas acabam chegando nessa última opção. Às vezes também por falta de condições de poder fazer uma terapia, a pessoa conversa com um pai, uma mãe, uma tia ou um amigo, as pessoas acabam não sabendo interpretar algumas vezes, acham que é frescura. Ah, mas aquela criança, aquele adolescente tem tudo. Por que está agindo dessa forma?
o ter tudo não significa que a pessoa está bem, né? É emocional, é o fator emocional, não é ter tudo de coisas materiais, bens materiais, que a pessoa precisa ficar feliz. Às vezes não é isso que ela quer, às vezes ela quer presença, né? Então, o ideal mesmo é ela procurar um profissional ou alguém, até mesmo fora de casa, se ela já tentou falar com alguém de dentro de casa, procurar um professor, né? Um tio, uma prima, um primo, que possa entendê-la naquele momento, né? Mas sim, a melhor oportunidade da pessoa conseguir se encontrar, entender o que está passando naquele momento, é conversar com alguém. O único problema, assim, de às vezes você conversar com uma pessoa que não vai te entender é os julgamentos, né? Então, o ideal seria procurar realmente um profissional, procurar um professor, procurar uma pessoa de fora e uma segunda, uma terceira pessoa quando você se encontra nessa situação. Mas nunca desistir de conversar com alguém. Sempre procurar alguém para poder conversar. Para não chegar a esse caso extremo, né? Que é das mutilações e até mesmo um possível suicídio. Vou abrir agora, Laís, para a Eliane, para o Arnaldo, para os professores. Os alunos não estão se manifestando, mas está aberto aí o chat, né, Eliane? Parece que está aberto aí. E está aberto também aí a mãozinha para vocês fazerem perguntas. No entanto, como é um bate-papo, eu vou abrir aí. A Fabiana já está colocando uma aí. Ô, Fabiana, já abre o microfone e já faz. Olá, bom dia, Laís. Bom dia. Ana. Eu queria que, se possível, você pudesse dar algumas dicas para a motivação para os estudos, né? Porque, às vezes, dentro dessa pandemia aí, o desânimo bate, né? Então, como que a gente pode motivar, né? Pensando no aluno, como que ele pode encontrar aí motivação para todo dia acordar às 7 horas, estar diante da tela, acompanhando nossas aulas? Tá. Penso que o maior, para chamar a atenção desses adolescentes, dessas crianças, né, a gente precisa usar a dinâmica, né, se possível, trazer eles para mais perto de uma forma mais calorosa. A dinâmica, a música, faz com que eles aprendam melhor de uma forma diferente, não fica naquela rotina, né, de sentar na frente do computador, ouvir o professor falar, porque na sala de aula, né, eu falo assim, com a nossa rapidez da internet, né, para poder esperar, o adolescente para poder esperar hoje, a criança e adolescente não tem mais muita motivação devido à nossa internet tão rápida, né? E os smartphones hoje também chegando com uma idade muito precoce, né? Então, abordar uma dinâmica diferente dentro da sala de aula, com dinâmicas, músicas, um aprendizado diferente mesmo, sabe? Modificar o modo deles se sentarem, para que eles possam ficar mais próximos, mas também de uma forma que eles possam prestar mais atenção em vocês, professores. A motivação vem da família também, né? Do quanto esses pais dão importância para o estudo, né? Então, desde quanto muito criança, a leitura é muito importante. Colocar essa criança para estudar em casa também, a família participar junto e trazer o estudo como uma leveza, né? Não como um sacrifício. Muitas famílias utilizam do estudo, olha, tem que estudar, senão você não vai ser ninguém na vida. Então, assim, essa frase pesa muito, né? Por que essa pessoa não pode ser ninguém na vida sem um estudo, né? Não é assim, acho que diminui muito a criança e adolescente quando essa frase é falada, né? A escola é importante, a família precisa dar uma importância gigantesca, só que para ela cobrar, a família precisa estar junto, acima de tudo. Obrigada.
Renata, Silvia. Laís, posso fazer uma pergunta, Laís? Pode. Eu estava assistindo uma reportagem da Universidade Estácio de Saia e o tema era Psicologia, Profissão do Futuro. Falando assim desse advento da tecnologia, uma nova psicologia ela vem se incorporando aí com a neuroimagem, farmacologia. Eu lembro que eu fiz enfermagem, se eu não me engano, farmacologia seria receita de remédio, essas coisas também. Como que é Isso. isso aí? Isso, a gente tem aula de neuropsicofarmacologia, né? O psicólogo não pode receitar medicação. Sim, Essa parte seria mais a pediatra, a psiquiatra, a neuropediatra, né? Mas nós temos, sim, para a gente ter uma base da medicação e aonde que ela age, né? No cérebro, no organismo. A gente precisa acompanhar só para saber o que o paciente toma, né? A gente saber qual é o diagnóstico. interessante, né? É interessante porque você tem que saber também o que o médico deu, para que serve, se vai realmente, como você pode atuar, né, nesse segmento, né? Isso. Beleza, tá? Respondi. Algumas vezes mesmo, até a gente pode, por exemplo, em terapia, se a gente não sabe o porquê daquela medicação, o motivo daquela medicação, né, e aonde que ela age, e a gente pode fazer pontuações para o médico. Por exemplo, a pessoa vem aqui, vou dar um exemplo das crianças que eu atendo, né, que é TDAH, autismo, eles precisam muito de concentração. Só que geralmente eles são ansiosos, então não dá para gente dar uma medicação para essa criança de concentração e não amenizar essa ansiedade. Então a gente precisa entrar em conjunto, ameniza a ansiedade e depois dá uma medicação para concentração, né? Outros médicos já entram com uma medicação sem mesmo conhecer tanto aquela criança. E eu acredito muito no potencial das pessoas. Não gosto muito de mandar para o médico e o médico dar a medicação. Eu acredito muito que as pessoas têm potencial para se autocuidar, para se esforçar bastante, né? Fazer uma boa atividade física todos os dias, receber a vitamina aí do sol e da natureza, que é o melhor método hoje, né? As pessoas estão ficando muito intoxicadas de medicação para dormir, por exemplo. Tem concurseiros aí que tomam Ritalina poucos dias antes da prova. Então, assim, não penso que é um meio legal aí. Eu penso que a gente pode trabalhar de outra forma. Porém, acaba que outras vezes não tem saída, né? A gente acaba precisando sim da medicação. E que bom que temos para poder auxiliar no tratamento. Mas quando a gente vê que não está dando muito certo, que a pessoa está muito agitada ainda, a gente faz um relatório, manda para o médico faz uma troca, né? A gente está sempre em conjunto aí, por isso da importância de entender sobre os fármacos. Legal, Laís. Viu, crianças, como que é uma profissão, não é focar só numa direção, é vários braços que vai aparecendo durante a carreira. Parabéns, Laís, pela resposta. Obrigado. Obrigada. Bom, Laís, o pessoal não está levantando a mão, nem está escrevendo, nós vamos conversando aqui. Se a Eliane... Tem uma pergunta aí no chat, Zé. Pode ler, por favor. Tem uma aluna, está com um nome aqui diferente, diz assim... É a Luísa. A Luísa? O que acontece se você se dedicar ao estudo, mas só para dar orgulho para sua família, e se distrai dos acontecimentos de casa, embora a pessoa já tenha adquirido insônia e outras coisas? É o tal, né? Está fazendo aquilo para agradar a família. Uhum. Luísa, né, que fez a pergunta? Isso. Luísa, primeiro a gente precisa entender o porquê disso, né? O que acontece? Por que você está tão desmotivada dessa forma? O que está te acontecendo, né?
se faça essa pergunta. Você era desmotivada desse jeito também, indo até a escola? Ou é só agora que você precisa fazer isso pelo computador, né? Estudar pelo computador. Para agradar, não é só para agradar os pais, né? A gente precisa ter a estrutura, pelo menos a estrutura básica, né? Que é a escola quem dá, né? Depois uma formação mais estrutural, que é aquela profissão que você escolhe. Por que agradar os pais? Por que você quer tanto agradar esses pais assim? Né? Acho que começa por aí. Tem mais uma pergunta que ela fez. Pode repetir? Ou eu tenho acesso aqui ao chat? Tem, você tem acesso. Ela está falando que a sua família se distrai dos acontecimentos. Se ela quiser abrir o microfone e explicar melhor a questão, Luísa, a família se distrai dos acontecimentos de casa, embora a pessoa já tenha adquirido insônia e outras coisas, né? São os problemas que vêm aí por conta dessa preocupação, dessa cobrança, talvez. Sim. Luísa, a gente pode tentar sentar e conversar, né? Assim, com esses pais, chamar, falar o que você tá, expor o que você tá sentindo, né? O que você tá pensando nesse momento e até mesmo você colocar o quanto você tá percebendo essa família distante de você, né? Seria bem interessante esse diálogo entre a família, né? Muito bem, Laís. Nós percebemos aí que tem toda uma estrutura, né? Uhum. Um pouco é a fuga. Tem pessoas que estão fugindo, né? A questão de agradar os pais, a pessoa não faz aquilo que ama, mas eu lembro de um caso de um estudante que o pai queria que ele fosse médico porque ele era médico. Aí ele terminou o curso de medicina, entregou o certificado para o pai e falou, tá aqui, ó, já consegui tirar a faculdade para o senhor. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Existe muito caso, assim. Vamos dizer assim, Laís, eu vou falar aqui sem conhecimento de causa, tá? Na minha ignorância. O adolescente aqui, o jovem, ele gosta de criança. Ele pode partir para psicologia, pediatria, ele pode partir para professor de educação física, ele pode partir para enfermagem, ele pode partir para essa questão aí de ser pedagogo, para dar aula para criança de primeira a quarta série, né? Se ele gosta de tecnologia, ele poderia partir para a ciência da computação, poderia partir para a parte que mexe mais com o computador, com software, hardware, etc. Se ele gosta muito da área da medicina, poderia ser qualquer médico, né? Faz os 3 anos, como você fez, do curso normal, depois faz a especialização. Por exemplo, tem médico só pediátrica, só de criança, tem médico neuro, que é só de cabeça. Então, tem o psiquiatra que ele é clínico, que ele cuida dos problemas emocionais, mas tem psicólogo que trabalha outras linhas, outras áreas. Então, ele pode fazer uma especialização em qualquer área. Então, a profissão, ela abre um leque. Não significa que ele é arquiteto, por exemplo, e que ele tem que fazer só maquete de casa. Ele pode fazer programa no computador também. Então, a profissão, é bom que eles conheçam um leque dessa profissão, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Na faculdade, a gente tem essa oportunidade, né? Durante os estágios. Por isso que é importante participar de todos eles, né? É que nem eu vou falar dentro da minha área. A psicologia, ela tem a psicologia escolar. A escolar é na escola. A organizacional é dentro de uma empresa. E a clínica é na clínica. E tem também a hospitalar, né? Que é todas essas abordagens a gente faz estágio, né? Para a gente conhecer cada uma delas e futuramente se especializar naquilo que a gente mais gosta, né? Na faculdade a gente já sai com 3 formações específicas, né? Seria a clínica, a escolar e a organizacional, né? A hospitalar a gente só conhece, mas a gente não sai com essa abordagem específica de lá. Pelo menos aqui em Dracena, não, tá? Em outras faculdades pode ser que sim, aqui não. Também tem várias abordagens. Tem a fenomenológica existencial, que é para trabalhar o aqui, o agora, o hoje, né? A psicanálise, que ela é mais voltada lá para o passado. Tem muitos psicólogos que até trabalham com aquela hipnose, né? Com a hipnoterapia.
Tem, e a comportamental, que é a minha abordagem, né? Que a gente trabalha o comportamento da pessoa, que aí a gente pega um pouquinho da história do passado, um pouquinho da história de agora e reflete no comportamento que ela está tendo, né? E a gente faz com que ela entenda esse comportamento e faça uma reeducação de pensamentos. Muito bem. O chat está aberto, a mãozinha pode levantar. Enquanto vocês não fazem isso, nós vamos conversando. Se algum professor de direção quiser falar, estejam à vontade. Eu estou aqui num bate-papo porque tá livre. O Laís, em relação aí à questão comportamental, vamos voltar no assunto aí, e é uma junção de coisas, né? Angústia, tristeza, medo, essa pressão no coração, depressão, vem a depressão. Depois tem um segundo passo, que é a síndrome do pânico. Depois da depressão, olha eu querendo dar aula para psicólogo. Depois da depressão, tem um caminho que leva à síndrome do pânico, que aí a pessoa já não consegue dormir, né? O que fazer, né? Tem que interromper esse ciclo. Tem que interromper. Como interromper esse ciclo que já chegou na síndrome de pânico, que depois pode levar a uma tentativa de suicídio, que é um caminho, não é isso? Sim. Bom, primeiro de tudo é você reconhecer e aceitar que você está com um problema, procurar um profissional psicólogo e, em seguida, o profissional te encaminha para um psiquiatra para poder inserir algumas medicações, né? Para a gente poder ter um tratamento mais rápido, né? Para poder sair dessa crise de ansiedade, de síndrome do pânico, de medo de dormir, medo de sair de casa, medo de estar no meio das pessoas, né? Um medo um medo abstrato, né? Que a gente costuma dizer. A pessoa tem medo, mas não sabe dizer do quê. Eliane, parece que tem algumas coisas no comentário, você poderia fazer para nós aí? A Luísa chegou a colocar aqui que ela não tem projeto de vida e algumas coisas aconteceram quando entrou no 6º ano. Então, eu prefiro... Ô, Luísa, eu tô disposta se você quiser conversar, tá? Porque eu penso que isso que você tá expondo acaba sendo um pouco... Assim, para você ter um pouco mais de privacidade, eu tô disposta a conversar com você, tá bom? E aí a gente pode trocar um lero bem legal para poder te ajudar melhor a entender o que seria um projeto de vida e você entender o que aconteceu. E eu entender o que aconteceu no 6º ano para você ficar tão desmotivada até o 9º ano. Laís, eu tenho liberdade para perguntar para você. Você faz isso aí sem custo para ela, para ajudá-la? Faço. Então tá bom, ó. Depois eu passo o contato. Parece que tem umas perguntas aí, a Eliane vai fazer. A Ana colocou, Ana Clara, se você poderia dar algumas dicas para acalmar a ansiedade. Sim. Ana Clara, posso sim, com certeza. Primeiro de tudo, como agora a pandemia deu uma amenizada, né? Se você puder sair todos os dias, meia horinha que for, meia hora, 1 hora, o que você conseguir, para você fazer uma atividade física, tá? Seria muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. A atividade física vai te ajudar muito, tá? Respiração, a técnica da respiração diafragmática, né? Que é respirar 10 vezes. Faça isso 3 vezes no dia. Puxa bem fundo e solta bem rápido. 10 vezes, 3 vezes no dia, tá bom? Música. Se você gosta de música, ouça as músicas que você mais curte, tá? Faça aí uma playlist, ouve música, canta, tá bom? Outro ponto é diminuir o período que você fica nas telas. Substitua por uma boa leitura, tá? Porque as telas nos traz muita ansiedade mesmo. Eu sempre costumo dizer assim, lá atrás, né, na minha época pelo menos, quando a gente queria assistir um desenho, a gente precisava esperar aquele dia e aquele horário. Por exemplo, Bob Esponja passava de terça-feira às 9 horas da manhã, né? Então eu tinha que esperar toda terça às 9 horas da manhã. Se por um acaso eu acordava um pouco mais tarde, eu
ia assistir, eu ia ter que esperar a próxima terça, às 9 horas da manhã. Hoje a gente não tem mais esse processo de espera, porque a gente tem aí na internet tudo aquilo que a gente quer ver, né? Inclusive os episódios inteiros do Bob Esponja, né? Então, assim, diminuir o tempo que você fica nessas telas. Procurar fazer mais coisas dentro de casa. Por exemplo, ajudar sua mãe, arrumar seu quarto, organizar o seu quarto. Você quer saber como que você tá por dentro? É só você olhar seu guarda-roupa. Seu guarda-roupa tá bagunçado, você tá totalmente desorganizada. Se o seu guarda-roupa tá organizado, é porque você tá ali centralizada, tá indo no caminho certo, tá? Se você olhar e não tá muito organizadinho, despeja tudo em cima da cama, faz uma boa limpeza, veja aquilo que te serve de roupa, de sapato, se não te serve, se não usa mais, faz uma doação, isso vai te fazer sentir melhor, tá? Sempre respirando com muita calma, né? Ah, mas Laís, eu entro em crise. Aí você pode dar nomes àquilo que você está vendo. Por exemplo, se você está numa crise de ansiedade e você está dentro do seu quarto, dê nomes aos objetos, para você tirar o foco do fator desencadeador. Olhe, por exemplo, aqui é onde eu estou, é meu consultório. Tem uma mesa, 2 poltronas, uma cadeira pequena, uma mesa pequena, brinquedos. Dê nomes. Ah, mas Laís não passou. Muda de lugar. Muda de lugar, respira. Procura ir para um lugar aberto para você conseguir respirar melhor, né? E sair daquele ambiente fechado. Conseguiu se acalmar? Tenta pensar naquilo que foi o fator desencadeador. Foi alguma coisa que você pensou? Foi alguma coisa que você viu? Foi alguma coisa que alguém te falou, né? E aí você trabalha em cima disso, ok? Tem a pergunta da Lade, que ela coloca sobre a terapia online que você citou, como que funciona? A gente faz o atendimento pelo WhatsApp mesmo, tá? A gente troca números e aí a gente marca um horário e no horário eu faço a chamada de vídeo. E aí a gente pode estar de fone de ouvido. Eu peço para o paciente, na verdade, sempre estar de fone de ouvido. Eu, como estou sempre sozinha, né? Eu acabo não ficando de fone, mas o paciente eu peço para ficar. Tem a mesma durabilidade, tá? Da sessão presencial, 50 minutos. Muito bem, Laís. Entendi. Fala um pouquinho para os professores como eu, que sou meio doido, a Amanda é outra. As dicas são as mesmas para os ansiosos, por caminhada, atividade física, sair dos remédios, fazer uma boa leitura, sair da frente do computador, da televisão, arejar um pouco, visitar um bom amigo, se puder, né? Que não tem problema. É por aí também, Laís? Por aí, com certeza. É um método padrão. Laís, sobre a profissão. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Tem. Da Bruna. Como diminuir o lado emocional e aumentar o racional? Ser mais racional do que emocional. Olha que pergunta bacana, né? Eu conheço pessoas que é muita emoção. Não acho pela razão nunca. E tem outros que são muito racionais, não tem esse equilíbrio. Olha, é a experiência, tá? Só a experiência pode te trazer isso. E eu penso assim, eu falo que eu sou muito racional. Ao contrário do meu irmão, que é muito emoção. Eu aprendi muito, eu vou falar sobre mim, tá? Eu aprendi muito com o meu irmão. Meu irmão tinha problemas com amizades, em relação a ele se chatear muito, por exemplo. E eu olhava aquilo e falei, não vou levar para mim, não, isso não é para mim, não. Então, é você, por exemplo, os adolescentes que conversam sempre um com o outro, vê as dificuldades, né? É olhar aquela experiência que o outro está vivendo e levar para si o que quer. Por exemplo, será que eu vou sofrer também com o término de um relacionamento? Um exemplo.
Ah, será que eu vou sofrer também do mesmo jeito? Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não precisa, né? Ah, mas e como fazer isso? Saber dosar a importância que você dá para aquele momento, né? Qual a importância você dá para aquele momento? Seria basicamente isso. E a experiência vai te ajudar muito. Então, vamos lá. A Ana Luísa coloca: o que fazer se os pais se separam e a mãe obriga a filha a fazer psicólogo, mesmo ela estando bem? Olha, eu acho que seria bem interessante você conversar com sua mãe sobre isso, né? Falar que você tá bem, que você não precisa, que talvez seja uma necessidade dela e não sua de fazer terapia. Laís, vou fazer uma pergunta agora. Se esclareceu as dúvidas de vocês, alunos, dá um ok aí. Se não, faça a pergunta aí, refaça a pergunta aí, que ela está à disposição. Laís, antes eu vi, assim, tinha um certo preconceito, né, em relação a essa área de psicologia, de psiquiatria, as pessoas tinham um pouco de receio mesmo em procurar esses profissionais, porque era julgado por problemas mentais, né, problemas de saúde. E hoje a gente vê uma profissão super em alta, né? Quem dera se todos nós pudéssemos ter um psicólogo para qualquer dificuldade a gente poder consultar, a gente poder conversar, né? Uhum. E também que antes tinha esse receio em relação a esse profissional, ele não era tão procurado, era mais em clínicas, hospitais, e hoje já mudou essa concepção? Eu não entendi a pergunta, pode repetir? No finalzinho dela. Ah, tá. Não, é porque eu vejo assim, que antes, pelo menos eu fui criada numa situação onde o psicólogo, assim, procurava aquela pessoa que estava doente, né? Uhum. Então as pessoas não queriam se ver procurando um psicólogo, era uma coisa meio que secreta, né? Porque psicólogo, psiquiatria não era bem visto, né? A pessoa que procurava esses profissionais não estava bem, né? Para a família não via com bons olhos. E hoje é uma profissão que está em ascensão, muitos procuram, né? A gente já tem psicólogo trabalhando até com os professores, enfim. Você vê esse preconceito? Vejo sim. Por isso que as pessoas chegam até o psiquiatra, né? Porque se elas aceitassem a ajuda de um psicólogo para precaução, porque a gente costuma trazer hoje a psicologia como um atendimento de prevenção, né? Para não chegar até as medicações. Então, quando você vê que a pessoa procura uma solução mais rápida, é porque ela já está no estupim dela. Porque o processo terapêutico é um processo mais lento, né? Só que se a pessoa percebe de início que ela não tá bem, que ela tá precisando de ajuda, e ela procura um terapeuta, ela não precisa chegar até a medicação. Ela tem potencial para que trabalhe isso em terapia e consiga ter o próprio autocontrole. Mas ainda existe sim muito preconceito. Porque, que nem, vamos pegar aí o caso da nossa colega que falou, a mãe e o pai se separaram e mandou a filha para terapia, né? Será que é a filha que está precisando de terapia? Será que essa mãe não está depositando uma necessidade dela em cima dessa filha? Então, assim, o preconceito ainda existe sim e muito, muito mesmo. É muito mais fácil você tomar uma medicação e ficar calma e sair daquele momento que você tá imediatamente do que você falar sobre ele e lidar com essas dificuldades. Ô, Laís, eu queria que você falasse sobre apelido. Eu sofri muito na escola porque eu era muito magrinho, sabe? E tem o lado contrário também, né? Aí eu falava pouco, você imagina, né? Meu apelido, um professor de educação física, ele me chamava de grilo falante. Puxa, eu odiava. E ele falava em público, vai, grilo falante! Nossa, acabava comigo. Isso foi muitos anos, né? Essa questão da obesidade, do complexo também, porque a pessoa acaba jogando você pro chão, né? Você olha no espelho e fala, eu não gosto do meu nariz. Eu não gosto. Um dia eu conversei com uma aluna numa escola, que eu era tutor, e ela falou, professor, eu me acho feia. Ela era loira dos olhos, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, menina, se você é feia, eu estou do avesso.
uma menina lindíssima que não se amava. Então, esse complexo aí de, eu tô gordo, eu tô magro, isso daí é complicado, porque a pessoa tem, se ela não se ama, quem vai amar a ela, não é verdade? Como lidar com esses complexos aí, por favor? Olha, com o tamanho do acesso que a gente tem hoje à internet, né, eu penso que os influencers traz muito essas questões, né? De, o nariz não tá legal, tem que estar sempre magro. Eu penso que não existe um padrão. O padrão é aquele que você se encontra bem, que você se encontra feliz. Nem sempre o magrinho é saudável, nem sempre o gordinho tá com algum problema de saúde, né? Então, assim, são padrões que a pessoa pega para a vida e leva para frente. Então, o melhor mesmo é aquele que você tá feliz. Se você tá feliz, gordinho, magrinho, independente do que as pessoas vão dizer, eu penso que para você quebrar o gelo é você não ficar bravo e você entrar naquela brincadeira, né? Caso você se incomodar muito, o passo seria você chamar essa pessoa num cantinho e expor o que você não tá gostando. Olha, não tô gostando, né? Por exemplo, no seu caso, grilo falante, você poderia chego no professor e falar, olha, o professor tá me incomodando um pouco, não gostei dessa brincadeira. Caso acontecesse novamente, você procurar uma outra alternativa, né? Um superior a ele. E ter uma boa conversa. É que isso daí, Laís, lá 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás, era comum. O pessoal fala hoje em bullying, fala em racismo. Cara, na nossa época, era brincadeira. Era brincadeira. Eu apanhava muito na escola. Muito. Eu apanhei por anos. Eu amava estudar, mas tinha medo de ir para a escola. Fazer xixi na roupa, porque as crianças, muitos me batiam. Mas assim, se chegasse na minha casa e falasse para minha mãe que eu briguei na escola, eu apanhava de novo. Então eu ficava quieto, apanhava e ficava quietinho. Eu parei de apanhar porque, naquela época, ninguém tomava providência, não. Tá apanhando aí porque ele arrumou a briga, né? Hoje tem toda uma estrutura, ninguém quer, ninguém mais vai. Mudou muito a conscientização, mas isso daí lá atrás, nossa, aluno ficava de costa para a parede. Os alunos de hoje estão no céu. Eu falo para minha filha, vocês estão no céu, vocês estão reclamando de barriga cheia. Nós vivemos numa época que o aluno ficava de costa atrás da porta, ficava lá 1 hora, 2 horas em pé, não é? Levava um apagador na cabeça, apanhava na mão com régua. Vocês hoje estão vivendo uma época que vocês têm tudo, às vezes têm tudo e não está feliz. Como lidar com isso, né? Tem tudo e falta o tudo. Não é que é ser feliz. Porque às vezes o tudo é o vazio que a pessoa sente, né? Eu falo que os pais precisam entender, às vezes, que não é coisas materiais que os filhos querem, né? É a presença mesmo. Eu entendo que muitas famílias precisam ambos trabalharem, né? Para o sustento da própria família, mas à noite chegar em casa, sentar, conversar na mesa do jantar, por exemplo, como foi o dia, o que você fez hoje, né? Esse diálogo é muito importante, né? Principalmente, eu falei um pouco lá atrás, trazendo a importância da escola de um modo mais leve, né? Sem tanta pressão. Então, eu falo, o acolhimento da família e a leveza com que a família traz a situação, né? É muito mais... faz com que a criança se desenvolva melhor em lidar com essas questões, né? E, assim, entender que nem tudo é ofensa, né? E se você se sentiu ofendido, o caminho é o diálogo, né? Mas nem tudo é ofensa. Se tudo que as pessoas dizerem um para o outro a gente entender que é ofensa, daqui a um dia a gente não pode nem abrir a boca. Verdade. Laís, tem uma pergunta aí da Laade, que ela coloca assim, o que ela pode fazer para conseguir se expressar melhor? E o que fazer numa situação onde não se vê mais solução? Uma forma de amenizar a angústia, quando até conversar com alguém termina em um sentimento amargo. Não tem mais o que fazer na cabeça dela. Uhum. Olha, Lade, eu acho que a gente pode sentar e conversar também, viu? Porque para tudo a gente tem solução. A gente só não tem solução para a morte. Mas do resto, a gente consegue encontrar uma. Pode ser que não seja na primeira conversa,
mas a gente sempre consegue encontrar uma solução, tá bom? O mundo tem soluções e é um leque, né? Basta a gente abrir a nossa mente para poder enxergar. Penso que talvez nesse momento a pessoa está vendo só a dor e não está conseguindo enxergar além dela, né? Mas existe solução, sim. A gente pode sentar e conversar, caso você queira também, tá ok? A Naira, ela pergunta aqui, o que fazer em questão da paciência entre pessoas? Você não tem muita paciência com as pessoas? Seria isso? Se for isso, você mais uma vez fazer a técnica da respiração, entender que cada pessoa tem o seu momento, o seu tempo de processamento, né? Fala assim, tá faltando muita resiliência hoje, né? Não é porque você é acelerado, você pensa mais rápido que o outro precisa ser igual. Cada um tem o seu tempo de processamento. Então, assim, respirar, entender o momento do outro, entender que você não é único, que você precisa do outro, e praticar isso saindo um pouco da internet. Porque é igual eu falei um pouco lá atrás. A internet, ela traz uma agilidade para a gente muito grande. E o ser humano não é assim, né? A gente lida com uma máquina. O ser humano não deixa de ser um ser humano. Então, a gente precisa respeitar o tempo de processamento de cada um. Se for isso que você me perguntou, tá? Me dá um ok aí. A Fran pergunta o que ela pode fazer para conseguir lidar melhor com os problemas sozinha. Coloca num papel. Coloca tudo num papel. E depois você pensa sobre eles. O que acarretou a esse problema acontecer. Tenta fazer um mapinha. Só que eu posso te dizer uma coisa. 2 cabeças pensando juntos é bem melhor que uma. Tá bom? Você pode dividir esse seu peso com uma outra pessoa. Laís, pouquinho sobre perdão. Nós temos encontrado, eu falo isso em questão de religião, porque eu atendo muitas pessoas, também com psicóloga, mais de 150 pessoas aí atendendo. Eu vejo que muitas doenças, não é, levam a pessoa a ficarem doentes por causa da mágoa. E aí a pessoa não consegue perdoar, ela vai criando uma angústia, uma tristeza, vai gerando 1000 problemas físicos. Como lidar com o perdão? Ai, é difícil, né? Lidar com o perdão é difícil, mas a gente precisa entender que o perdão não é para o outro, o perdão é para nós, né? Para a gente conseguir seguir, a gente precisa trabalhar esse perdão. Tem um filme que eu sempre indico, a gente até falou sobre ele já, né? A Cabana. E tem também um outro que chama O Milagre do Paraíso. Se eu não me engano, é esse o nome do filme. Os dois são um milagre, não, perdão, é Um Olhar do Paraíso. É muito legal os dois, e os dois falam a importância do perdão, né? O que a gente leva não perdoando? Só amarguras, né? Então, isso. Olha lá, ó, tem um que já até assistiu. É muito legal. O que a gente leva não perdoando o outro? Só amarguras. A nossa vida fica amarga, não é a do outro. Então, por que não perdoar essa pessoa? Né? Ou uma situação que aconteceu. Não é um processo fácil, não. E perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar para aquela situação e não sentir mais uma dor, não sentir mais uma angústia, não sentir vontade de chorar, por exemplo. É você entender que aquela situação te trouxe uma experiência magnífica, seja ela boa ou seja ela ruim, mas que você pode aprender algo com ela. Muito bem, Laís. Enquanto o pessoal não pergunta, eu pergunto. A questão do medo, né? Hoje, meu Deus do céu, 99% das pessoas estão em pânico, achando que vão morrer. O vírus está aí matando mesmo, isso aí nós não vamos tapar o sol com a peneira. Mas esse medo do escuro, o medo de ficar sozinho, o medo de perder alguém muito querido, o medo da morte, como lidar com estes medos que
se aflorou tanto depois da pandemia. Eu acredito que você tem atendido muitas pessoas assim, não só adolescentes, crianças, mas adultos também, achando que vão perder alguém, que vão morrer, e aí a pessoa já não sai mais de casa, a pessoa já parou de viver. Como lidar com isso? Aproveitando cada momento, né? Mais uma vez, saindo da frente das telas, sentando com essa família, conversando com a família, quando não pode visitar a vovó, o vovô, fazer uma ligação de vídeo, né? Mas aproveitando cada momento. É a única forma da gente poder pensar uma forma diferente, né? Aproveitando cada momento, como se eles fossem únicos. Muito bem, está aberto o chat, tá? A mãozinha pode ser levantada, nós estamos aguardando aí as perguntas. Tem a pergunta da Beatriz aqui. Mas e quando você perdoa e faz de tudo para esquecer? Mas foi exatamente aquilo que te fez ter ansiedade, crise, insônia e convive com aquilo pertinho de você. Por que não pode afastar? Olha, Beatriz, se você lembra de traz, se você ainda lembra e te traz ansiedade, crise de insônia, você ainda não perdoou, ok? Você não precisa esquecer, porque aconteceu. O que aconteceu a gente não esquece. A gente pode olhar para essa situação com mais leveza. Tá? Por que te machucou tanto? Né? E trabalhar essa ansiedade. Você já faz terapia? Se ainda não, eu acho interessante você procurar entender o porquê que você ainda não conseguiu perdoar realmente essa situação. Laís, você trabalha também a fé, né? Cada um tem sua religião, mas falando da fé, a fé pode ajudar também, eu digo aí, Deus, né? Se a pessoa sozinha não dá conta de perdoar, porque cada caso é um caso, né? E eu lembro que nós atendemos uma menina, uma adolescente, que foi abusada pelo próprio pai. E ela falou, olha, eu não consigo perdoar, eu olho para ele, eu não consigo. E aí eu lembro que a psicóloga Patrícia falou para ela, olha, você vai ter que, e ela é muito cristã igual você vai ter que ir pedindo para Deus te dar esta força, porque tem coisas que humanamente, sozinhos, nós não conseguimos, porque vai além das nossas forças. São as coisas que aconteceram lá no nosso inconsciente, né? Que nós nem nos recordamos tão bem, mas que ficaram lá registradas, né? Abusos, violências e tantas outras coisas. Esse é o caminho também, né, Laís? Se a pessoa sozinha não dá conta, talvez a ajuda de Deus nesse sentido, talvez não, a ajuda de Deus nesse sentido, pedindo a ajuda dele, fala, eu não consigo, mas eu quero tirar essa dor do meu coração. Eu não quero mais lembrar com raiva, com ódio, porque isso ataca o estômago, isso ataca a questão do ciclo menstrual, a mágoa gera câncer, aumenta a ansiedade, a mágoa gera depressão. Estou errado, Laís? Não está errado, não. O problema é que quando a pessoa perde a fé, quando acontece a depressão, né? Que a gente fala, não é falta de fé, não é isso que gera depressão, mas como a dor da pessoa depressiva é muito grande, ela não consegue mais nem acreditar na própria fé, né? Então a gente precisa restabelecer essa fé, entender o porquê que essa pessoa não tá mais, vamos dizer assim, não tá mais acreditando em nada na vida, né? Nem mesmo na sua própria religião, seja ela qual for. Para poder trabalhar em cima disso. Sozinho é mais difícil. Com a religião é muito mais fácil, com o apoio da família também, né? Então, assim, é importantíssimo você acreditar em algo. Tem uma pergunta aí da Beatriz. Deixa eu ver aqui. Hoje em dia são palavras que eu não ligaria de ouvir. Ah, lá em cima, né? Porque eu era muito pequena e isso foram coisas muito pesadas para uma criança. E quando eu olho para a pessoa, ou lembro de coisas boas que aconteceram na época, isso me junta, apesar de não ter sido bom. Hoje em dia são palavras que eu não ligaria de ouvir, mas ouvi no momento errado e da pessoa errada. Beatriz, a gente não pode controlar o que o outro pensa, o que o outro fala, né? A gente pode controlar a gente mesmo. Igual eu te falei, se você não faz terapia, procura.
Seria muito interessante para você entender o porquê que essas palavras foram ditas. Você entendeu que essas palavras foram ditas no tempo errado, né? Mas a pessoa que disse talvez não interpretaria dessa forma, né? Então tem dois olhares aí. Então seria interessante você procurar uma ajuda sem julgamento para que vocês pudessem pensar juntos sobre o que aconteceu. E não sei, mas talvez você se sinta culpado desse momento ter acontecido, mas não se culpe, porque a gente não precisa controlar e a gente não tem como controlar o outro o tempo inteiro, né? Quando a Fran diz ali, ó, sempre se repete as mesmas coisas, você perdoa e acontece novamente, eu vou falar, depois a Laís completa. Fran, eu entendo assim, que quando nós perdoamos, né, vamos supor, eu dou uma pancada na cabeça do Arnaldo ali, vou com uma marreta ali, bato na cabeça dele. Eu me arrependo, viu, Arnaldo? Eu vou pedir perdão. Aí eu falo, Arnaldo, me perdoe, pelo amor, fiz uma loucura, tava nervoso. E aí ele fala, não, José, eu demorei muito para te perdoar, mas eu te perdoo. O Arnaldo me perdoou, mas a marca continua. É o que a Laís falou. A marca nunca vai sair. O que não pode é o Arnaldo olhar no espelho, ver o machucado e dizer, foi o José que fez isso. Porque a partir do momento que você perdoou, pouco importa, entende? Aquilo, você lembra da marca, mas ela não sangra mais a ferida, viu, Fran? Então, se a pessoa continua fazendo as coisas para magoar, mas você já a perdoou, o que ela faz pouco importa. Porque você já não tem aquele sentimento de tristeza em relação a ela. É isso, né, Laís? É isso mesmo. A Fran colocou, importa sim. Fran, vai depender de como você olha para essa situação, né? A importância que você dá é o sentimento que você leva. Se você dá muita importância para... Você convive com isso todos os dias. Por isso que é importante você ir à terapia, porque muitas vezes a gente faz terapia não para você, mas para aprender a lidar com o outro. Ô, Eliane, eu estou percebendo aí, Laís, que nós vamos ter que fazer uma reunião com os pais. Eu acho que quem está precisando aí de orientações... Não, por favor, não. Não? Olha, você sabe que, assim, né, o tratamento terapêutico com a criança e o adolescente, primeiro a gente faz uma anamnese com os pais para poder entender o que está se passando dentro de casa, e depois a gente faz a análise com a criança ou adolescente. E aí, com o passar das análises, né, a gente chama os pais para poder dar um feedback. Como que tá nas terapias, não contar o que a gente conversa, mas como que essa criança, esse adolescente tá, se tá melhorando, se não tá, quais outros pontos que deveriam ser trabalhados, né? E uma possível orientação. Eu sempre faço com criança, né? 1 hora, 50 minutos de sessão com a criança e 10 minutos de orientação com a família. Porque a criança e o adolescente são muito dependentes dos pais, né? Então, a gente precisa andar junto. É um processo que a gente precisa andar junto. Não adianta a criança e o adolescente vir na terapia e em casa ser totalmente diferente, né? Eu falo que a casa é uma extensão terapêutica, né? Onde os pais também precisam se reeducar. Não adianta mandar o filho para terapia, onde muitas vezes o problema são os pais, né? Bom, estamos aguardando aí. Fazer mais uma pergunta. Enquanto isso, tem aberto os professores, Amanda, Silvia, Renata, fica à vontade. A questão do amor, Laís, do carinho, né? Por exemplo, eu nasci sem pai, né? Praticamente sem pai. Então eu senti muita falta de beijo, de abraço, de carinho. E hoje eu tenho minhas filhas, eu passo para minhas filhas, eu repasso para elas, não o que ele não me deu, mas aquilo que eu preciso oferecer de melhor, que faltou para mim, né? Eu falo assim para os adolescentes, para os jovens hoje, se o pai está lá sentado, talvez ele não dá porque ele nunca teve, né? Então ele não sabe beijar, falar que ama, não olha os cadernos, mas não é porque ele não te ama, porque ele também, ninguém dá o que não tem, ele nunca teve esse colo, esse beijo, ele foi criado também assim, eram muitos filhos, né? Hoje eu entendo isso, né? Mas como lidar com isso? Eu falo eu digo sempre assim,
vai lá e rouba um beijo do papai, rouba um beijo da mamãe, tá? Vai lá e diz, pai, eu te amo. Ensina o teu pai a amar. Ensina a tua mãe, teu avô, teu responsável a amar. Dá um beijo no rosto, fala obrigado por você existir na minha vida. Laís, não dá para ficar esperando, dá para a gente se aproximar também e ensiná-los a amar, né? Eu falo que a Maria Clara me ensinou a amar. Porque, como eu era muito vazio de amor, Deus me deu uma garota que é puro amor. Ela veio cheia de amor. Ela veio com o pacote fechado para me ensinar a amar, porque eu não sabia nem o que era isso, né? Então, eu não consigo amar como ela merece. Mas ela me ama por mim e por todo mundo da casa. É por aí, Laís. Tem que roubar o amor dos pais, que também, coitados, não sabem nem o que é isso. É por aí. Eu estou dizendo para aqueles que faltaram esse carinho, esse beijo, esse abraço, esse elogio e tudo mais. É isso mesmo, Zé. Tem muita gente que não recebeu e não sabe receber também, né, esse carinho, e também não dá. Só que também tem muita gente que não recebeu e quer dar aquilo tudo que ele não teve na infância, né? Eu falo que às vezes até dão em excesso, mas dão em bens materiais, não em carinho, atenção, amor, né? Acha que os bens materiais vai suprir essa necessidade daquilo que não teve, né? Então, assim, se você sente falta, por exemplo, os jovens atualmente, se sentem falta de abraço e carinho, primeiro tem que partir de quem sente falta, né? Não significa porque o pai e a mãe não tá dando o abraço, o beijo sempre, que eles não sentem falta disso agora. É que eles sentiram falta disso lá atrás. E antigamente, pai e mãe se colocavam num patamar assim, onde era pai e mãe, e eles não poderiam ser amigos, né? Era pai e mãe, tinha que respeitar aquela situação. Muitas vezes o pai, na hora do jantar, não aceitava nem que os filhos conversassem, né? E hoje a gente tem aí uma rotina totalmente diferente, onde a gente pode sentar, conversar, falar sobre o dia a dia. Então, assim, se o filho ou a filha sente falta de um abraço e de um beijo, mas quer que essa pessoa tome essa atitude, primeiro você precisa mostrar que essa atitude é legal. Então, faça você, né? Faça primeiro, demonstre amor, demonstre carinho, para aquela pessoa se sentir amada e ver o quanto é bom receber amor e carinho, abraço, beijo, né? Depois eu tenho certeza que, consequentemente, vai virar uma rotina. É verdade. Ô, Amanda, não sei se você está com um vídeo aí que eu te passei do Fábio, do Tony Melendes. Eu queria homenagear a Laís aí com ele, se você conseguir ajeitar aí para passar para nós. É uma maneira de agradecer você que trabalha com crianças excepcionais. E esse vídeo, eu acho ele muito bonito. Ele não é dublado, ele é legendado, mas uma maneira de agradecer a sua presença aqui e um trabalho tão lindo que você faz com crianças, com pessoas, né, que têm alguma deficiência. Eu, por exemplo, tenho uma deficiência visual, né? Se tirar o óculos, enxergo pouco. É doido. Eu queria agradecer, né, Laís? Agradecer você pelo carinho, por ter atendido tão prontamente, né? E dizer que nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Foi um bate-papo esclarecedor, você respondeu tudo em cima das perguntas, e eu tenho certeza que você está aí com a sua agenda cheia, porque é competente, né? É competente. E as pessoas se sentem bem, porque aí você vai atender um adolescente olha para você e fala, opa, estou falando com uma parceira igualzinha a mim. Parece é bem isso. Você sabe que a minha escolha para trabalhar com crianças e adolescentes foi exatamente por causa disso, né? Porque eu sou pequenininha, e aí se eu atendo adulto, eu tenho que olhar para cima. Se eu atendo uma criança ou adolescente, está aqui, ó, na minha altura. Dona Cecília, nossa diretora, chegou aí na sala. Fala conosco, seja bem-vinda, querida. Estamos gravando, depois a senhora vai assistir toda a aula. Ó, um beijo. Bom dia. Bom dia. Eu estou pegando agora, né? Então, eu estou escutando você dizer para a Laís que satisfez e tal, então eu só tenho que agradecer, porque se agradou a todos, como é que não vai agradar a diretora, né? Infelizmente, eu não pude ver, eu vim resolver problemas burocráticos aqui, bastante burocráticos. A Laís, vou assistir depois. Obrigado. A Laís é uma pessoa maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa. E hoje
arrumou esse tempo para nós. É bom, muito obrigada, viu? Imagina, obrigada eu pelo convite. Tchau, tchau, Adorei obrigado. participar. Vou passar para Eliane Costa para fazer também um agradecimento. Depois nós vamos ver o vídeo já encerrando, porque vai ter um sorteio aí, Laís, uma roleta de prêmios. Até lanche aí da La Condessa. Livros literários. O Arnaldo já está com os livros lá, né, Arnaldo? Muito bem, os alunos, se gostaram, escrevam aí também os seus agradecimentos. Os alunos, se vocês gostaram, escrevam aí para nós também. A Silvia falou que a Laís é muito doce. Ela é mesmo. É uma fofa. Muito bem, Eliane, por favor. Não, só tenho a agradecer a Laís pela disponibilidade, por estar aqui conversando aí nessa manhã com os nossos alunos. Foi bem proveitoso, esclarecedor. Sempre bom ouvi-la. Agradeço também ao José por ter dado essa oportunidade aí aos nossos alunos. Então, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe aí a sua disponibilidade, a sua dedicação e sucesso aí para você sempre. Obrigada mesmo. Laís, se você puder colocar aí o seu telefone aí para essas duas alunas que realmente, pelos que elas escreveram, estão precisando de uma palavra, se você quiser fazer essa obra de misericórdia e puder colocar, por favor, põe aí no chat. Aí elas vão entrar em contato aí no privado com vocês e realmente dá para perceber que elas estão precisando. Amanda, vamos homenagear a Laís agora com um vídeo, já que ela trabalha com crianças especiais, uma pessoa que ela deu a volta por cima e que é emocionante. Obrigado, Laís. Esse é o nosso agradecimento. Obrigada aí. Bom dia, vamos lá então. Os alunos estão se manifestando, Laís, aí, ó, gratidão. Eu estou vendo aqui. É legal, né? Legal, sinal que eles gostoso. É muito bom saber que a gente ajuda um pouquinho, né? Mesmo numa palavrinha bem rápida. É muito bom. Posso? Anda, com você. Vou aumentar então o som aqui. Una guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con ese juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había niños sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le daron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo. Y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, ¡no tiene brazos! Gritaban y vas a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven, yo tuve que aprender a usar estos pies. Yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de mis pies. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dejaron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a sus niños. Él era el que me decía, Tony, tienes que tratar, tienes que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían. Porque, ¡ay, muchachos sin brazos! Al fin yo ya, mi hija es lindísima, se llama Len. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar los niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó desde chiquito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo pude dejar como Josefina nomás, para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música.
Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. Gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Con estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios, yo soy entero. Eres mi Dios, y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Even more, you and I will never be the same. Caballos, young men, you are giving hope. Boas, my wish to you is to continue giving this hope all of Dios siempre está en mi vida. En ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que hacer pies, tal vez mis manos. Y empecé a viajar y a hablarle a los jóvenes. Yo veo a una persona como usted, tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí puedo. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Yo siempre digo, yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Pero levántense y digan, yo quiero, puedo, yo voy a moverme para adelante. En un mundo que solo está esperando de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found. Lindo, nossa. Muito emocionante. Aí, Laís, é um mimo aí para agradecer por tudo que você faz, né, com crianças excepcionais, e é tão lindo trabalhar com essas crianças porque elas são muito amorosas, né? É incrível. São muito amorosas, elas beijam muito a gente, abraçam. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós em deficiência intelectual, eu tive a oportunidade de ir em várias casas de crianças com problemas, e elas me beijavam o tempo inteiro, queria ficar no meu colo. Uma começou a chorar quando eu fui embora. Elas são muito amorosas, né? Quem tem um filho excepcional tem um anjo em casa, né? Tem, com certeza. Eu falo que eu tenho vários anjos na minha vida, porque eu amo todos eles como se fossem meus mesmo, né? E me preocupo muito, tô sempre em contato com os pais, mandando mensagem, respondo sempre, porque eu falo assim, é uma preocupação que vai além do profissionalismo, né? Eu levo para mim mesmo. Eu cuido como se fossem meus, né? Por isso que eu tenho tanto carinho pelo que eu faço. Porque acima de dinheiro, é claro, uma consequência, a gente precisa amar aquilo que a gente faz para poder ter reconhecimento, né? Não é só ir lá, trabalhar, receber um salário, é você ir lá, você fazer com muito amor,
e saber que o dinheiro vem como uma consequência daquele amor que você tanto depositou naquilo que você sempre quis fazer, né? Eu confesso que quando eu iniciei o trabalho com as crianças atípicas, eu tive muito medo, né? Falei, nossa, será que eu vou dar conta, né? Será que eu vou conseguir? E aí hoje cá estou eu, especialista na área, amando o que eu faço e transbordando esse amor para todo mundo que pergunta sobre a minha profissão e o que eu faço. Você fazer uma criança dessa que nunca sorriu, né? Sorrir. E fazia poucos movimentos, começar a andar, começar a falar. Andar, reabilitá-lo. Não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague isso. Isso é uma missão linda, né? E eu falo que o psicólogo, eu ainda vou fazer, viu, Laís? Com certeza. É um sonho que eu tenho, eu fiz o Enem também, tenho a nota já para fazer, mas ainda me falta o tempo, né? Eu estou ficando velho, mas vou fazer. Não para clinicar, assim, para ganhar dinheiro, mas para fazer esse trabalho, para ajudar as pessoas, porque é tão lindo, né? Eu acredito que o psicólogo é tão lindo, tão lindo. Começar, a primeira pessoa que eu quero ajudar sou eu mesmo. Mas é lindo demais. É lindo demais saber que você pode entrar no coração de alguém, na alma de alguém e tornar aquela pessoa menos ansiosa, menos agitada, menos depressiva, que tira do coração dela aquele sentimento de perder, de querer morrer, de querer tirar a própria vida. Olha, é uma profissão ímpar. E eu quero fazer parte desse grupo. Um dia eu vou fazer, ainda, se Deus me der. Com certeza. Vou fazer. Olha, parabéns por você, pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada. Se algum aluno quiser abrir, agradecer. Silvia, Renata, Arnaldo. Deixa eu fazer uma ênfase aqui. Essa semana, né, você falando aí do quanto a gente tem esse poder de entrar no coração das pessoas, né? Semana passada, quinta-feira, na segunda-feira eu atendi uma família, né? E eu iria atender essa criança segunda-feira desta semana, né? E na quinta-feira, essa criança de 9 anos tentou suicídio, né? Olha só, uma criança de 9 anos, né? E rapidamente foi acolhida, né? Com certeza. E a gente conseguiu tirar ele desse quadro aí em pouquíssimo tempo. E hoje essa família é imensamente grata. Então, você vê e receber essa gratidão da família, né? E a vida dessa pessoa ainda, né? Estar aqui conosco, né? Essa criança estar aqui conosco é muito gratificante. Eu sei que é sua agenda. Fala, Amanda. Fala. Deixa eu dar uma coisinha. Eu acredito que nós nascemos com dons, né? Eu acho que todo professor que é professor nasce com dom de ser professor. Psicólogo nasce com dom de psicólogo. Só que eu acho que todo professor nasce com um pouco de dom de psicólogo também. Eu, se não fosse professora de matemática, eu teria feito psicologia também. Eu quero fazer uma pós em psicopedagogia. Esse é o meu sonho. Vou chegar lá ainda. Só façam, gente, vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Falo dia 31, agora eu vou palestrar também na faculdade aqui na Unifadra, né, para falar um pouquinho mais sobre o ABA, né? Eu falei, eu tenho certeza que eu vou plantar muitas sementinhas lá para poder trazer, porque tá em falta o profissional especializado no ABA, né, para atender essas crianças atípicas. E eu falei, eu tô indo lá com muita, assim, força de vontade, muita fé que eu vou plantar muitas sementinhas e a gente vai ter profissional suficiente para atender com muito amor e muito carinho, acima de tudo, essas crianças, que Renata, são tão especiais. Fala aí, Renata, também. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, porque o Arnaldo vai falar que é baixinho. Bom, Laís, quero deixar, já coloquei aí no chat, mas quero deixar a nossa gratidão em nome da Escola Joel e dos nossos alunos. Tenho certeza que você já deixou sua sementinha plantada aqui na nossa escola, né, Amanda? Já nos fez aí apaixonar. Tem muita criança aí também com esse projeto de vida, de ser psicóloga. Então, assim, gratidão por doar um pouco do seu tempo, que eu sei que é escasso, para a nossa escola. Meu muito obrigado em nome da Escola Joel, em nome dos nossos alunos. Muito bom te ouvir. Eu ficaria aqui assim a manhã inteira. Ai, que legal, que bom. Silvia Helena.
Eu também estou encantada aqui com as colocações, com a doçura, com a maneira que você coloca todas as suas orientações, né? Me fez também pensar na minha família, no meu pai, na minha mãe, porque meu pai era tão assim, ele não beijava, abraçava, mas ele tinha amor no olhar, ele tinha um amor de uma outra maneira. Então, eu enxerguei tanta coisa também, então, para mim, foi muito bom. E eu tenho certeza que também para todos os nossos alunos foi muito importante. Muito obrigada, viu, Laís? Obrigada eu pela oportunidade. Arnaldo, pode falar, Arnaldo. Tá sem som, Arnaldo? Tá sem som. A forma como você se colocou, Tacília, a mensagem fica melhor, sabe? Melhor entendimento, sabe? A doçura na voz, ótima dicção, parabéns. Deus abençoe sua caminhada aí, tá? Nessa profissão. Obrigada, Arnaldo, obrigada. Obrigado por ter vindo. Tá aí, Laís, a Eliane já agradeceu, a Cecília já mandou um beijo para você. Fica à vontade para sair, tá? Nós vamos fazer um sorteio agora para os alunos, nós prometemos, e agradecemos muito mesmo, né? Tenho certeza que você já é uma parceira da nossa escola, e se puder ajudar essas duas alunas aí que pediram ajuda, e dá para perceber que elas estão precisando mesmo, no particular, de algumas orientações, é gratidão. Deus vai retribuir para você de outras formas, né? Você já é uma vencedora, você já é essa pessoa brilhante que você é. Ó, beijo, Laís, para você, para o seu pai, manda um beijo para a Rosane, para o Elton, para o Beto, manda um beijo lá para o seu namorado, né? Isso. Tá bom, Laís. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Amanda, vamos para a roleta premiada, valendo 5 livros literários e mais quantos lanches, Amanda? 3 lanches da La Condessa, o melhor lanche de Presidente Prudente e região. Arnaldo, qual é o primeiro livro a ser sorteado enquanto a Amanda prepara a roleta, Arnaldo? Primeiro livro. O primeiro livro é a obra mais fantástica de Eça de Queiroz, A Relíquia. Segundo a crítica, é a mais fantástica dele. Muito bem, vamos para a roleta premiada, Amanda. Roleta premiada, roleta rodando. O ganhador, a ganhadora, está valendo o livro literário, valendo. Tá aparecendo aí? Sim. Manda, Braga. Rodando a roleta para a escola Joel Antônio de Lima Genésio, os 9º anos A, B e C. A ganhadora, o ganhador foi... Beatriz Alves da Silva, retirar o seu livro literário com o Arnaldo na escola Joel Antônio de Lima Genésio. Mais um lanche agora. Eliane, o lanche? Melhor o lanche, né? Vamos ver quem vai comer um lanche La Condessa, recebendo em casa, hein? Hoje, na sexta-feira. Sextou, galera. Valendo um lanche, rodando a roleta Iracema. Você chegou na hora boa, Iracema. É o lanche da La Condessa. O nome da Iracema já está ali na roleta, está rodando. E o ganhador do lanche foi quem, Iracema? Abre aí e fala, Iracema, por favor. Quem ganhou o lanche? Caio Daniel de Lima Garcia. Alô, Caio! Caio, deixa o seu endereço, por favor, nos comentários, Caio. Deixa o seu endereço para comer esse lanche gostoso. Tem que colocar um prato tão grande que é esse lanche. Misericórdia. Segundo livro literário, Arnaldo, qual que é o livro literário? Tem que saber se ele tá aí ou não. Cadê o Caio? Tá aí ou não? Respondeu? Ah, deve estar, hein? Deixa eu ver. Temos que saber. Cadê? José, fogo Se morto. dormiu, perdeu. Será que o Caio não Não tá? respondeu ainda, não. José. Caio. 10. Peraí, Arnaldo. Vamos ver se o Caio ganhou mesmo, porque... Vamos contar até 10? Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que não... 8, 9, 10! Perdeu! Uhul! Perdeu, Caio. Vai de novo o lanche, então, gente. Caio não come o lanche. Ô, Amanda, o primeiro nome estava do livro? O primeiro nome estava? Tava, Bia. Então, vamos lá. Valendo um lanche da La Condessa. Roda a roleta. Coloca a musiquinha aí, Amanda. Bora lá. Vai. Vai lá, Maria.
Está Aí. valendo! A musiquinha. Olha lá, Arnaldo, está valendo um prêmio, um lanche da La Condessa. Quem ganhou, Iracema? Quem ganhou, Iracema? Melissa Miura Soares. Atenção. A Melissa acho que tá aí, hein, Melissa? Cadê a Melissa? A Melissa Muito já... bom, você vai gostar, hein, Melissa? Lanche de primeira. Melissa. Ô, Arnaldo, agora é um livro literário. De qual livro, Arnaldo? O xará seu, José Lins do Rego, Fogo Morto. Fogo Morto, mais um livro do vestibular. Esses livros estão em torno de R$50 cada livro. Roleta rodando na Escola Joel. Bora lá! Atenção, Iracema, bica de olho para ver quem é o ganhador no ano. Ele precisa estar presente na sala para ganhar o seu prêmio. E... Quem foi, Iracema? Nossa, Estela Cavalcante Yoshi. Olha, por pouco, hein? Estela Cavalcante Yoshi está na sala. Atenção, Estela, se manifesta. Estela. Retirar Vai, o livro Estela, da não escola. perca. A Estela não está. Que dor. Chegou. Ela tá aí, gente. A Estela está. Retirar o livro Estela está. da escola, Estela. Ô, Amanda, é mais um lanche da La Condessa, aquele lanche gostoso. Você não pode perder. Coloca ele no seu prato para comer tão grande, você não consegue comer com as mãos. É grande demais. Roleta rodando, La Condessa. Você pode concorrer agora e vem conseguir um lanche da La Condessa. Valendo para Iracema. Quem ganhou, Iracema? Opa, a nossa presidente do Grêmio, Beatriz Alves. Tá aí, Ó, ia vai ganhar tudo desse jeito aí. De novo, né? Eu quero esse lanche. É isso que eu quero saber. Vale, gente? Eu tô Vale, lumbrigosa desde ontem. Mas de novo, vale. cansada, Bia? Pensamento positivo. É isso. A Eliane decide. Valeu, Eliane. Valeu. Ai, sorte pra quem tem, gente. Ok. Valeu. Você Valeu, Bia. Colocou o nome na roleta, tá valendo. Tá valendo, Arnaldo. É mais um livro Peraí, literário. José, escutem a Bia. Bia, fala o que você ia falar. Fala, deixa a Bia falar. Eu estou lumbrigosa pra comer esse lanche desde ontem, porque tava todo mundo jogando na cara que tinha ganhado, tava uma delícia. Agora eu vou poder falar também. A Bia não ganhou lanche, ela ganhou livro, né? Ela ganhou os dois, né? Ela ganhou os dois. Foi os dois. Hoje ela ganhou O combo. Ela ganhou em dose dupla, por isso que perguntou se tá valendo. Tá valendo, Tá valendo. Bia. Arnaldo Santos, qual é o próximo livro literário, Arnaldo? O Ateneu, de Raul Pompeia. Belo livro. São quantos livros? O Ateneu. Está valendo, Iracema. Roleta está rodando. Você não pode perder essa oportunidade. Você não pode... Opa! Ganhadora! Opa, Marina Ketlin. Marina! Marina está na sala? A Marina está na sala? A Marina está na sala? Ai, A Marina está na sala. Marina. Alô, Amanda. Acabou o lanche? Tem mais um, Amanda. Tem mais um ainda? Vamos ver quem vai comer esse lanche gostoso da La Condessa. O melhor lanche de Presidente Prudente e região. A roleta está rodando. Roda a roleta. O ganhador, o ganhadora. Vamos, opa! Ingrid Megumi Ribeiro. Ei, Ingrid! Atenção, Ingrid, você está na sala? Você come esse lanche Ingrid. hoje, Ingrid? Você come esse lanche, Ingrid, ou não? Será que tem contagem regressiva? 10, 9, 8, cadê a Ingrid? 7. E os colegas ligando para ela, tenho certeza. Tem gente torcendo, Iracema, que a Ingrid não está na sala. 3, 2, cadê a Ingrid? Ah, não. Vai não. Tá bom. Não vale. Não. Vamos Perdeu, voltar. não. Vamos voltar ao sorteio. Sorteio. Sorte roda, para quem fica. Sorte para quem roleta fica. rodando. Da onde? Da onde? Gente, isso aí não tá valendo, não. Isso não vale, não. Ficar sacanagem dando 2 pra isso, cada um. É velho. sacanagem isso aí. A Melissa Miura De Soares. novo. Eliane, 2 lanches para Melissa? Mas não, foi da como roleta assim? que ganha? Eu achei que saía da roleta.
Não, não Eu acho sai. que não sai, não, porque a Bia É ganhou. palhaçada isso aí. E a Dá um livro. Ó, o meu foi Dá um garantido, livro. não pode ser Dá um retado. livro pra Melissa, Esse negócio. Alô, Dá um Arnaldo, livro pra Arnaldo, Melissa. um livro, Oi. mostra aí um livro para Melissa. Mostra o livro. É um lanche e um livro, ok, Eliane? A Eliane que manda. É um Então livro. ainda tá valendo outro lanche. Mostra aí, Isso. Arnaldo. Mostra aí, Arnaldo, o livro que a Melissa ganhou. O lanche e agora o livro literário, um dos livros mais procurados no Brasil, para a biblioteca, para o vestibular. Mostra, Arnaldo. Camilo Castelo Branco, Amor e Perdição. Lindo esse Belo livro. livro. Você escolheu Belo. bem, Arnaldo. Ainda temos quantos livros, Arnaldo? Eu quero o livro. pô. 2. Temos 2 livros e um lanche. Eu quero o livro. Vamos para mais também um quero. lance. Vamos embora, Fran. Sorte é para quem tem, como diz a Eliane, a roleta está rodando para um lanche da Condesa. Vamos na rua para Você participou do boneco. Você está ciente que vai ganhar agora. Leonardo de Souza Menezes. Alô, Leonardo. Leonardo. Você está na sala, Leonardo? 10 segundos para Leonardo. Ah, Opa! tá o vozeirão dele. Até falou. Alô, Leonardo. Que Deixa é o o seu segundo, endereço. né, Léo? Você não ganhou a semana passada, no último sorteio? O outro Ganhou, sorteio ó. ganhou um lanche. Pé quente, hein? Pé quente. Não, mas tá valendo. Ele tá participando de 2 palestras. Isso Alô, aí, tá Leonardo, deixa o valendo. endereço aí nos comentários, porque hoje a La Condessa vai entregar na sua casa o melhor lanche de Prudente Região. Mais um livro literário, Arnaldo. Qual é o nome do livro? É meio cômico. Memórias de um sargento de milícias, lá do Rio de Janeiro, a história. Esse livro está em todos os vestibulares. Todos, no Enem, nos vestibulares. Memória de um sargento de milícia. Amanda, roda, roleta, Armanda. Está valendo agora um livro literário. Memória de um sargento de milícia. Ganhadores, quem foi? Nossa. Ixi! Marina Kathleen Ferreira. E de novo, Marina. Ah, não, gente. Virou palhaçada isso. Não, ela já ganhou um Duas livro. vezes a Bia, 2 vezes a Eliane, Bia. corre, É palhaçada. Eliane, Ela já comprou um livro, já ganhou um livro. Espera, vamos ver a Eliane falar. Sim ou não, Eliane? Abre para outro? Abre para outro. Abre para outro, Amanda. Ô, Marina, vamos repartir. Obrigado. O pão. Vamos repartir o pão, Marina. Vamos repartir o lanche. Valendo o livro Memórias de um Sargento de Milícia, ganhador. Ah, não. Agora tá valendo pro Léo. O Léo foi lanche, né? Porque já aconteceu isso daí em outra situação hoje, né? Então, Leonardo mas Souza. a menina... Então, Leonardo, é o lanche e o livro. É isso. Ô, Júlia, ô, José, a Ana Júlia tá ali falando, mas por que não aceitaram, então, dar 2 para a Marina, né? Ela colocou uai. Mas aí é porque eram 2 objetos Lanche. iguais, Júlia. Era no 2 meio lanches. entendimento. Eram 2 Não, lanches. 2 lanches não, dois livros. 2 livros. Dois né? livros. O Léo agora é um lanche e um livro, né? Isso. Da Esse próxima tá vez valendo. a gente vai pensar nos critérios aí. Ô, Arnaldo. Mais um livro. Qual é o nome? É uma reprise aqui dos prêmios. A Relíquia, essa de Queiroz. A Relíquia, essa de Queiroz está... Vou dar uma embaralhada nesse negócio aqui, peraí. Vai lá daí. Por favor. Eu sei que meu nome tá naquele bege ali, ó. Eu acho que meu nome tá aí não, hein? Você vai concorrer daqui a pouquinho a mais um livro literário. Qual livro que é, Ah, Arnaldo? mano, agora eu não sei, mas hoje meu nome tá, poxa. Repete o livro, Arnaldo. A Eu nem Relíquia, tô vendo o meu mais. essa de Queiroz. Mais um livro, Arnaldo? Esse Relíquia já foi, hein? É, você deixou 2 aqui. Então tá bom. A Relíquia de Osso, essa de Queiroz foi... Amanda, roda a roleta, Amanda. Ah, rodou. Caiu, Já? Caiu no Caio. Caiu, Caio. Caiu. O Caio está presente? Não. Foi ele que Cadê? faltou a primeira? Cadê o Caio? Silvestre, meu tutorado, cadê você? Cadê Dormiu, o né? Caio? Cadê o Caio? Conta. Ele Como eu tá tô aí, dando risada, gente, é? mas ele tá Perdeu logado, nele. ó. Tá logado, mas não fala. É, Não ó, vale. ele tava aí. 8. Opa! Aí, ó. O Caio está aí. O Caio está aí. Caio. Eu não Tá consigo aí. ver o nome. Caio o quê, meninas? Caio Silvestre.
Caio Silvestre. E, gente, tinha gente falando que não sabia se o nome estava, se estava, se não estava. Gente, sou eu apresentando, vocês sabem que tá. Nossa, taca na cara. É assim mesmo. Eliane aí, Costa. pessoal. É isso, Eliane. Pode encerrar, É isso Eliane. aí. Obrigado, obrigado. Arnaldo. Os livros retirarem na escola e o lanche, você, é claro, vai receber em casa. Saiu a roleta. Acabou, Iracema. Acabou. Queria mais. Que pena. Muito bem, nós estamos gravando, depois vamos enviar a aula, que foi maravilhosa, né, Eliane? Gostou, Eliane? Muito proveitosa. Muito bom, vai ajudar muita gente, né? Eu acredito, nós vamos colocar na internet, vai ajudar muita gente que está precisando ouvir esses conselhos, aconselhamentos, outros alunos de outras escolas, né? Eu gostei muito também. Agora as aulas voltam ao normal às 9h15, é isso, Eliane? Era até 8h30, né? E tem intervalinho agora, né? 8h30, 8h45. Falta um minuto. Vamos para a aula agora, criança.